Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, falando de política, hoje eu separei o tema Senado. Qual é a função do Senado? Para que ele serve? Bom, a exemplo de tantas coisas que nós temos na política, o Senado, a instituição Senado também vem da época da Roma Antiga. Surgiu lá na Roma Antiga sendo o quê? Um grupo de anciãos, um grupo de senhores sábios, também de considerada renda, de alta classe social, que se agrupavam e davam aconselhamentos a quem estava no poder. E até hoje o Senado, onde ele existe, ele tem essa característica. Exige das pessoas que são senadores esse grau de conhecimento, de maturidade. Então são senhores. Aqui no Brasil, para ser senador, por exemplo, tem que ter no mínimo 40 anos. A exigência é essa para ser senador. Não pode ser senador com menos de 40 anos. Então essa é uma característica do Senado, que exige um grau de senioridade, um grau de conhecimento para aconselhar quem está no poder. Existem países que o Senado, o senador, ele não é eleito pelo voto direto. Existem países que o presidente da República, ao término do seu mandato, ele automaticamente adquire uma cadeira no Senado. Ele vai ser senador de maneira vitalícia. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá quem é o vice-presidente da República automaticamente exerce a função de presidente do Senado. Nos Estados Unidos é assim. Na Inglaterra nós temos a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, equivalente ao Senado, e a Câmara dos Comuns, equivalente à Câmara dos Deputados que nós temos aqui no Brasil. O Senado no Brasil também tem essa característica de aconselhamento a quem está no poder. Também se exige do senador um certo grau de experiência a mais do que quem está na Câmara dos Deputados, por exemplo. No Brasil, o Senado surgiu em 1826, na época do nosso Império, logo depois da nossa independência do Brasil para Portugal. Ali surgiu o Senado para apoiar a monarquia, para aconselhar a monarquia lá com Dom Pedro I. O Senado hoje ele é considerado a casa dos estados aqui no Brasil. Então o brasileiro ele elege o seu senador, ao contrário do que acontece em outros países. Nós escolhemos os nossos senadores de maneira majoritária. Como escolhemos um prefeito, como escolhemos um governador e presidente da República. Então existem os candidatos a senadores, ocupam-se as cadeiras aqueles que foram mais votados. Isso nós chamamos de voto majoritário. No caso do Senado, nós temos atualmente 85 senadores, 3 por estados. Então existe um equilíbrio, e essa é a função dele aqui no Brasil, dá um equilíbrio na força entre os estados da nossa federação. São Paulo tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores, Rondônia e assim vai. Todos existe esse equilíbrio no número de componentes. Apenas 3 por estado. Então nós elegemos de maneira direta o nosso senador e ele vai exercer lá no Senado um mandato de 8 anos. Coisa que aqui no Brasil é o maior mandato que temos. A maioria são de 4 anos. E um senador fica 8 anos no mandato. Essa é a diferença do poder Senado para as outras instituições. Os senadores eleitos por voto majoritário ficam 8 anos. Nesse ano de 2018, nós iremos eleger por estado 2 cadeiras. Nós vamos eleger 2/3 do Senado. Depois, em 2022, nós vamos eleger apenas um senador. Então, 1/3. Então o Senado ele se renova a cada 4 anos dessa forma, 1/3 e depois 2/3. Em 2018 nós renovaremos 2/3 do Senado. Bom, o Senado ele é a casa dos estados em sua essência, existe um equilíbrio entre os estados e o Senado ele ratifica, ele é uma casa de revisão das decisões que foram tomadas pela Câmara. Então os senadores tendem a verificar se foi uma boa decisão que os senhores deputados tomaram, eles ratificam a decisão dos deputados ou devolvem para nova votação na Câmara. Então eles têm esse poder de ratificar ou devolver para a Câmara. Sendo ratificado, segue para a Presidência da República e a Presidência da República, se for da vontade, sanciona ou veta o que a Câmara e os senadores depois resolveram. Nós também sempre presenciamos o Senado fazendo sabatinas. Então, aqui no Brasil, pela Constituição, deram poder ao Senado de sabatinar o presidente do Banco Central, por exemplo.
né? Existe uma sabatina que é feita pelos senhores senadores. Também vimos, por 2 oportunidades, tivemos recentemente um processo de impeachment. E quem julga o processo de impeachment são os senhores senadores, que agem como uma espécie de tribunal. Então essa é a característica do Senado, uma característica de senioridade, que atualmente exerce um equilíbrio aqui no Brasil entre os estados da nossa federação. E assim, o Senado, como outras instituições, que segue um conceito que é aplicado desde os primórdios da humanidade, também precisa passar por reformas. O nosso modelo aqui no Brasil também precisa passar por reformas, e o tema reformas eu vou tratar com vocês em outro vídeo, tá bom? Então, minha missão nesse vídeo foi explicar o que é o Senado, espero que vocês tenham entendido, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? O próximo eu pretendo falar sobre a Câmara dos Deputados. Até lá, pessoal, um prazer estar com vocês.